The Healing Melody é um conto tocante de amor, perda e redenção que se desenrola na fazenda de Everhollow. Quando Tessa Bray chega em busca de um trabalho sazonal, ela traz um presente oculto, uma voz que começa a curar o coração de luto, de Nathan Cole. Sua jornada revela como a música pode preencher almas quebradas e criar harmonia inesperada. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol da manhã lançou longas sombras na fazenda Everhollow, quando Tessa Bray puxou sua bolsa de mochila gasta do banco de trás da caminhonete do motorista do ônibus. Ela pegou uma carona da última parada, salvando-se a uma caminhada de 2 milhas pela estrada rural. "Você tem certeza de que este é o lugar certo?" perguntou o motorista, de olho na propriedade ampla com seu celeiro vermelho e a fazenda branca afastada da estrada. "Sim, é isso", disse Tessa em silêncio, oferecendo um pequeno sorriso de agradecimento. Quando o caminhão se afastava, Tessa estava na entrada da fazenda Everhollow, apreciando a cena pacífica. Aos 25, ela passou a vida passando, de um lar temporário para outro. O sistema de assistência social havia ensinado suas valiosas lições. Fique quieto, não peça muito e nunca se apegue demais. Este emprego na fazenda sazonal foi apenas mais uma parada temporária. Ela desceu a garagem de cascalho, botas triturando as pedras. A fazenda parecia maior do que ela imaginara quando respondeu o anúncio no jornal local. Ovelha pontilhou os pastos rolantes e o orvalho da manhã ainda se agarrava à grama alta. A porta de tela da fazenda se abriu e um homem alto entrou na varanda. Ele usava jeans desbotados e uma camisa xadrez com as mangas enroladas. Seu rosto era bonito, mas sério, com cabelos escuros que se enrolavam levemente nas bordas e olhos que pareciam ter visto sua parte de dias difíceis. "Você deve ser Tessa", ele chamou, caminhando em sua direção. "Sou Nathan Cole. Bem-vindo ao Everhollow." Seu aperto de mão era firme, mas breve, como se ele tivesse tomado cuidado para não manter contato por muito tempo. "Obrigado pela oportunidade, Sr. Cole", disse Tessa, sua voz suave, mas clara. "Nathan está bem", ele respondeu. "Deixe-me te mostrar." Enquanto caminhavam à propriedade, Nathan apontou as pastagens de ovelhas, o celeiro de equipamentos e a pequena cabana na beira da propriedade onde Tessa ficaria. "Não é muito, mas é limpo e privado", explicou ele ao desbloquear a porta para revelar uma casa simples de um quarto com uma pequena área de cozinha e uma cama com uma colcha de retalhos. "É perfeito", disse Tessa, genuinamente satisfeita. Era mais espaço do que ela tinha para si mesma em anos. "O trabalho começa às 5, disse Nathan, verificando seu relógio. "Isso lhe dá algumas horas para se instalar. Nós nos encontraremos no celeiro principal." Com isso ele saiu, seus avanços longos e propositados, quando voltou para a casa principal. Tessa não demorou muito para desembalar. Sua vida se encaixava em uma bolsa e uma pequena caixa de tesouros, um diário cheio de letras manuscritas, uma pequena caixa de música, que era seu único link para sua mãe biológica, e alguns livros desgastados. Ela passou os dedos sobre a capa do diário antes de colocá-lo cuidadosamente na mesa de cabeceira. O chalé tinha um banheiro pequeno com um chuveiro que girava para a vida após alguns momentos. Tessa lavou a poeira da viagem, mudou para roupas de trabalho limpa e decidiu explorar a fazenda antes de se reportar para o serviço. O celeiro de ovelha foi sua primeira parada. No interior, o cheiro de feno e lanolina encheu o ar. Várias ovelhas olharam para a entrada dela, seus olhos gentis, curiosos. Um pequeno cordeiro mais fraco que os outros lutou para ficar perto de sua mãe. Sem pensar, Tessa se ajoelhou na palha ao lado do cordeiro. Era algo que ela sempre fez, encontrando os que precisavam de cuidados, aqueles que foram esquecidos. Suavemente, quase inconscientemente, ela começou a cantarolar. A música era simples, uma que ela havia inventado anos atrás em um lar adotivo, quando uma criança mais nova não conseguia dormir. As orelhas do cordeiro se animaram e ele se aproximou dela. O zumbido de Tessa se transformou em uma música gentil, sua voz clara e suave no celeiro tranquilo. O cordeiro se estabeleceu contra a perna dela. Está respirando firme. "Lá está você", ela sussurrou entre os versos.
Você vai ficar bem. Tessa perdeu a noção do tempo enquanto cantava, primeiro para o cordeiro e depois para as outras ovelhas que se reuniram ao seu redor, desenhadas por sua voz e presença calma. Ela não percebeu a sombra que caiu sobre a porta do celeiro, ou o homem que ficou lá ouvindo. Nathan veio verificar uma ovelha grávida, mas parou quando ouviu o canto. A voz vindo de dentro do celeiro era diferente de tudo o que ele ouvia desde que sua esposa havia morrido. Ele mantinha o mesmo calor, a mesma capacidade de fazer com que o próprio ar se sinta diferente de alguma forma. Por 3 anos, a fazenda ficou em silêncio, exceto pelos sons necessários do trabalho e dos animais. Após a morte de Emma, Nathan havia guardado seu piano, suas partituras, todas as coisas que o lembraram da música que ela trouxera para sua vida. Ele aprendeu a viver com o silêncio, mesmo que nunca tenha aprendido a gostar. Agora, parado na porta, ouvindo seu novo fazendeiro cantando para suas ovelhas, Nathan sentiu algo agitar no peito, uma dor que era quase um conforto. Ele se retirou antes que Tessa pudesse vê-lo, não querendo interromper o momento ou explicar a expressão que ele conhecia deve estar em seu rosto. Naquela noite, incapaz de dormir, Nathan se viu andando pelo terreno como costumava fazer. A insônia era seu companheiro constante desde a morte de Emma, e as caminhadas da meia-noite ajudaram a acalmar sua mente. Quando ele passou pelo celeiro de ovelhas, ele ouviu novamente essa voz, macio e claro como o crepúsculo quente transformado em som. Ele se aproximou em silêncio e viu pela porta meio aberta que Tessa estava de volta, ajoelhada na palha. O pequeno cordeiro de anterior estava enrolado ao lado dela, e ela estava cantando, o que parecia uma canção de ninar. Nathan se levantou paralisado. No luar, atravessando as janelas do celeiro, com palha nos cabelos e aquela voz enchendo o espaço ao seu redor, Tessa parecia quase sobrenatural. Ele não interrompeu. Ele acabou de ouvir até que ela terminasse sua música e, silenciosamente, voltou para a fazenda vazia, que já havia sido cheia de música própria. Na manhã seguinte, Nathan se aproximou de Tessa, enquanto estava verificando as calhas de água, vertigicamente com cautela, como se pudesse assustar e fugir. "Você canta para as ovelhas?" ele perguntou, sua voz rude de desuso. Tessa olhou para cima, suas bochechas corando de cor. Ela deu de ombros, envergonhada por ser descoberta. "Isso os acalma", ela respondeu suavemente. "Às vezes me acalma também." Nathan assentiu, entendendo mais do que imaginou. Ele hesitou, então disse as palavras que surpreenderam os dois. "Se você cantar assim para animais, você também." "Cantaria para mim?" A pergunta pendurada no ar entre eles. Os olhos de Tessa se arregalaram um pouco, e por um momento, Nathan pensou que poderia recusar. Ele não a teria culpado. Era um pedido estranho de um homem que ela mal conhecia. Mas depois de um longo momento, ela assentiu uma vez. Só uma vez. Ela disse calmamente. "Eu poderia cantar uma vez." Nathan não pressionou por mais. "Obrigado." Ele disse simplesmente. Depois passou a discutir o trabalho do dia, como se a troca nunca tivesse acontecido. Naquela tarde, quando o calor do dia começou a desaparecer e as sombras se alongaram nos campos, Nathan trabalhou para reparar um portão, quebrado na beira do pasto de ovelha. Tessa se aproximou, carregando 2 copos de água. Ela entregou um a ele sem uma palavra e depois a colocou em um poste. Respirando fundo, ela começou a cantar. Não era uma música que Nathan reconheceu. A melodia era simples, mas assustadora, e as palavras falavam de céu aberto e encontrando abrigo de tempestades. Sua voz, desacompanhada e pura ao ar livre, parecia encher todos os espaços vazios ao seu redor. As mãos de Nathan param no portão. Pela primeira vez em 3 anos, ele sentiu o nó de tristeza em seu peito se soltar um pouco. Ele não olhou para Tessa enquanto ela cantava, dando-lhe a privacidade de seu olhar evitado. Mas ele ouviu-se totalmente, como se a voz dela fosse água, e ele estava com sede há anos. Quando ela finis head, nenhum deles falou por um longo momento. Então Nathan pegou o martelo novamente e disse simplesmente: "Obrigado, Tessa." Ela assentiu,
pegou o copo de água e voltou para o celeiro. Ela havia dito apenas uma vez, e ela quis dizer isso. O canto era pessoal demais, muito como doar um pedaço de si mesma. Mas com o passar dos dias, algo mudou. Nathan começou a falar mais. Não muito a princípio, apenas algumas palavras extras, aqui e ali. Ele apontava um falcão circulando no alto ou mencionaria que as maçãs seriam no início deste ano. Pequenas coisas, mas de um homem que já havia se comunicado apenas nas sentenças mais necessárias, parecia significativo. E às vezes, quando trabalhavam lado a lado em um silêncio confortável, Tessa zumbia. Não cantando exatamente. Ela cumpriu sua promessa sobre isso, mas melodias suaves que flutuavam na brisa enquanto consertavam cercas ou cuidavam das ovelhas. Uma noite, cerca de 2 semanas após a chegada de Tessa, ela ficou surpresa ao encontrar Nathan esperando à varanda de sua cabana. Ele segurava algo em suas mãos, um pequeno pacote envolto em tecido. Eu pensei que você poderia gostar disso, disse ele segurando o. Tessa desembrulhou para encontrar uma flauta de madeira esculpida à mão, simples, mas bonita. Eu fiz isso anos atrás, explicou Nathan. Para minha esposa. Ela brincava às vezes à noite. Sua esposa? Tessa perguntou suavemente. Foi a primeira vez que ele mencionou ter um. Os olhos de Nathan nublados com memória. Emma, ela morreu há 3 anos. Câncer. Sinto muito, disse Tessa, entendendo agora a tristeza que parecia segui-lo como uma sombra. Ela encheu este lugar. Com música, disse ele, sua voz áspera de emoção. Eu pensei, talvez você pudesse usar isso, se você quisesse. A oferta parecia significativa. Um pedaço de seu passado, sua dor. Entregou a ela com confiança que ela não tinha certeza de que merecia. Eu não sei jogar, ela admitiu. Um pequeno sorriso tocou o canto da boca de Nathan. Ela também não. O fez, mas ela aprendeu, disse que era mais fácil do que o piano. Os dedos de Tessa se fecharam ao redor da flauta. Obrigado. Naquela noite, sentada na varanda de sua cabana com as estrelas brilhantes, Tessa colocou a flauta em seus lábios e tentou convencer um som. As primeiras tentativas foram estranhas, mais respiração do que nota, mas gradualmente ela começou a encontrar o caminho. Da janela escura da fazenda, Nathan assistiu a pequena figura na varanda da cabana. Ele não conseguia ouvir as notas dessa distância, mas podia ver como ela se inclinou sobre o instrumento, paciente e determinado. Pela primeira vez desde a morte de Emma, ele se deixou lembrar sem o peso esmagador de perda. Lembrar a música, o riso, a luz que ela havia trazido. E pela primeira vez, ele se perguntou se talvez a fazenda não tivesse que permanecer em silêncio para sempre. Enquanto isso, Tessa experimentou a flauta, encontrando alegria nos novos sons. Mas à medida que a noite se tornou mais profunda, a dúvida surgiu. Sua voz sempre foi sua única posse verdadeira, a única coisa que nunca havia sido tirada dela, não importa quantas casas ela se mudasse. E agora ela havia compartilhado com Nathan, o deixou ouvir o que ela sempre mantinha em particular. Isso a assustou. Em sua experiência, sempre que alguém descobria sua voz, eles queriam usá-la, controlá-la, fazê-lo servir seus propósitos. Pais adotivos que a fizeram se apresentar para convidados, uma professora do ensino médio que tentou empurrá-la para competições, um namorado que queria que ela experimentasse bandas para apoiar suas ambições. Nathan parecia diferente. Ele ouviu, agradeceu e nunca pediu mais. Mas Tessa aprendeu da maneira mais difícil que as pessoas mudaram depois que pensaram que tinham uma reivindicação sobre você. Quando ela guardou a flauta e se preparou para a cama, Tessa lembrou que Everhollow era temporária, apenas um emprego, apenas um local de parada. Em alguns meses ela seguia em frente, como sempre fazia, mas quando ela dormia, a imagem que a seguia em sonhos era do rosto de Nathan enquanto cantava. Ais fechando, apresenta suavizados, brevemente em Paz pela primeira vez em você, Ars. Tessa se perguntou como seria ficar em um só lugar, para transformar seu abrigo temporário em algo mais permanente. Cantar não apenas uma vez, mas de novo e de novo, em um lugar onde sua voz foi ouvida, mas não possuía.
E o pensamento, inesperado e frágil, como uma nova brota, empurrando o solo assustou, a mais do que qualquer medo de ser usado. Os dias de verão na Everhollow Farm se estabeleceram em um ritmo. Tessa subia antes do amanhecer, fazia um café da manhã rápido e ficava no celeiro por 5. Nathan já estaria lá, silencioso e focado, pronto para descrever as tarefas do dia. O que havia começado como apenas uma vez havia se tornado sua rotina tácita. Enquanto trabalhavam lado a lado, cercando as cercas, cuidando das ovelhas, colhendo vegetais do pequeno jardim atrás da fazenda, Tessa cantaria. Às vezes, apenas 1 ou 2 versos, às vezes músicas inteiras que pareciam sair dela tão naturalmente quanto respirar. Nathan nunca pediu que ela cantasse. Ele simplesmente trabalhou ao lado dela, e quando a voz dela se levantou para preencher o espaço entre eles, ele ouviu. Seus ombros relaxavam e, ocasionalmente, um pequeno sorriso tocava seus lábios. "Onde você aprendeu isso?" Ele perguntou uma tarde quando eles classificaram maçãs do pomar. Tessa olhou para cima, surpresa com a pergunta. "Eu não aprendi em nenhum lugar. Eu inventei." As sobrancelhas de Nathan subiram. "Você escreve suas próprias músicas?" Ela assentiu, de repente, autoconsciente. "Apenas pequenas coisas, nada de especial. Eles parecem especiais para mim", disse ele simplesmente. Depois voltou ao seu trabalho. Naquela noite, sozinha em sua cabana, Tessa abriu seu diário e traçou os dedos sobre as letras que havia escrito ao longo dos anos. Músicas sobre seguir em frente, sobre casas temporárias, sobre a família que ela nunca teve e a que ela sempre esperava encontrar. Músicas que haviam sido seus companheiros através de noites solitárias e dias incertos. Pela primeira vez, ela se perguntou como seria compartilhá-los. Não apenas as melodias, mas as palavras, as peças de si mesma que ela ficou escondida por tanto tempo. Na manhã seguinte, uma tempestade entrou, nuvens pesadas ficando escuras do dia antes de começar corretamente. Nathan encontrou Tessa no celeiro, certificando-se de que as ovelhas assustadas fossem resolvidas. "O relatório meteorológico diz que passará ao meio-dia", disse ele, ajudando a distribuir feno fresco. "Vamos trabalhar aqui até então." Enquanto a chuva bateu no telhado e trovão ronca no alto, eles trabalharam em um silêncio confortável. Tessa notou que Nathan parecia mais à vontade nos dias de hoje. Ele falou mais, sorriu mais, até riu. Uma vez quando um cordeiro determinado a seguiu como um filhote. "Minha esposa teria gostado de você", disse ele de repente, as palavras que parecem surpreender-lo tanto quanto ela. Tessa parou em seu trabalho. "Por que você diz isso?" Nathan se apoiou em seu forcado, olhando para a distância média como se estivesse vendo algo além das paredes do celeiro. Emma adorava música mais do que qualquer coisa. Ela tocava piano desde que era pequena. Quando nos casamos, a primeira coisa que ela se mudou para a casa foi seu piano na vertical. Sua voz suavizou com memória. Ela costumava dizer que uma casa sem música era apenas uma casa. "É por isso que você me pediu para cantar a primeira vez?" Tessa perguntou suavemente. Nathan assentiu. "Em parte. Fica tão quieto por tanto tempo." Ele hesitou e acrescentou. "E em parte porque quando ouvi você cantando naquele cordeiro, foi a primeira vez em 3 anos que senti, eu não sei, menos quebrado, talvez." A honestidade em suas palavras tocou algo profundamente dentro de Tessa. Antes que ela pudesse pensar melhor, ela disse, "Eu poderia cantar algo que escrevi, se você quiser ouvir." Os olhos de Nathan encontraram os dela. Surpresa e outra coisa, espero, talvez, brigando em suas profundezas. "Eu gostaria muito disso." Assim, quando a chuva caiu e as ovelhas cochilavam em suas canetas, Tessa cantou uma música que ela havia escrito durante seu ano passado em um orfanato. Uma música sobre esperar por um lugar que parecia em casa, sobre como o lar não era necessariamente um prédio, mas poderia ser um sentimento, uma pessoa, um momento de pertencimento. Quando ela terminou, o celeiro estava quieto, exceto pelo som da chuva no telhado. Nathan ficou muito quieto, seus olhos suspeitosamente brilhantes. "Obrigado", disse ele, sua voz difícil. "Isso foi
Obrigado. Depois daquele dia, algo mudou entre eles. Nathan começou a compartilhar mais sobre Emma, não apenas sua música, mas sua risada, sua teimosia, a maneira como ela poderia encantar qualquer pessoa com seu sorriso. E Tessa se viu contando sobre crescer em um orfanato, sobre as boas casas e as não tão boas, sobre aprender a embalar a luz e manter suas expectativas mais leves. Você já tentou encontrar seus pais biológicos? Nathan perguntou uma noite, enquanto se sentavam na varanda da casa principal, observando o pôr do sol pintando o céu em tons de rosa e ouro. Tessa balançou a cabeça. Pensei nisso, mas não sei. Acho que tinha medo do que poderia encontrar. Ou não encontrou. Nathan assentiu, entendimento. O medo pode nos impedir de muitas coisas que valem a pena. Suas palavras permaneceram com Tessa muito depois que ela voltou para sua cabana naquela noite. O medo estava impedindo-a de algo que valeu a pena ter. Ela passou tanto tempo se protegendo, mantendo as pessoas à distância, nunca se permitindo querer muito ou esperar muito ferozmente. Mas aqui, em Everhollow, com seus céus abertos e o homem que a ouviu cantar como se fosse o presente mais precioso que alguém já havia lhe dado, Tessa se viu querendo coisas que nunca ousara antes. Uma tarde chuvosa, enquanto Nathan trabalhava em sua mesa na fazenda, uma batida na porta o puxou de sua papelada. Ele o abriu para encontrar Tessa parada ali, um pouco úmida da garoa leve, segurando seu diário. Eu pensei que talvez... Ela começou. Então parecia perder a coragem. Entre, disse Nathan deixando de lado. Eu estava prestes a fazer um café. Tessa o seguiu até a cozinha, onde a antiga fazenda mostrou sinais de caráter e negligência. Os armários precisavam de pintura, e o papel de parede estava desbotado. Mas as grandes janelas deixam bastante luz, mesmo neste dia cinzento. Eu tenho pensado no que você disse Tessa, enquanto Nathan encheu a cafeteira. Sobre o medo, nos impedir de que valha a pena ter. Nathan se virou para encará-la encostado no balcão. E eu pensei que talvez pudesse mostrar algumas das minhas músicas, as que eu escrevi. Ela levantou o diário, os dedos brancos em torno da capa gasta. Ninguém nunca os leu antes. O significado do gesto não foi perdido em Nathan. Ele assentiu solenemente. Eu ficaria honrado. Eles se sentaram na mesa da cozinha, saindo de suas canecas de café, enquanto Nathan girou cuidadosamente as páginas do diário de Tessa. Ele leu em silêncio, ocasionalmente olhando para ela com um novo entendimento em seus olhos. Estes são lindos, Tessa, disse ele finalmente, fechando o diário. Eles merecem ser ouvidos. Ela olhou para o café, incerto. Eu nunca pensei em compartilhá-los com mais ninguém. Por que não? Tessa lutou para encontrar as palavras. No passado, sempre que as pessoas me ouviam cantar, elas sempre quisessem algo de mim. Para se apresentar para seus amigos, se juntar ao coral da igreja, para participar de competições, nunca parecia que era sobre a música em si, exatamente o que minha voz poderia fazer por eles. Nathan ficou quieto por um momento. Eu posso entender isso, disse ele finalmente. Depois que Emma morreu, todos tinham opiniões sobre como eu deveria sofrer, quando deveria seguir em frente. Nunca sentiu que era o que eu precisava, exatamente o que os tornaria mais confortável com minha perda. Seus olhos se encontraram do outro lado da mesa, um momento de entendimento perfeito passando entre eles. Eu nunca conheci alguém que escuta o jeito que você, admitiu Tessa suavemente. Eu nunca conheci ninguém cuja voz faz o mundo se sentir menos vazio, respondeu Nathan. O ar entre eles parecia ficar espesso de sentimentos não ditos. Nathan limpou a garganta e se levantou, quebrando o momento. Eu também tenho algo para mostrar, disse ele. Se você quiser ver. Ele a levou no andar de cima para uma pequena sala no final do corredor. A porta rangeu quando ele o abriu. Reveille-Ling, um espaço que claramente foi fechado por algum tempo. Os motos de poeira dançaram no eixo da luz da janela única. No centro da sala ficava um piano vertical, sua madeira brilhando, apesar da poeira cobrindo sua superfície. Piano de Emma, Tessa sussurrou. Nathan assentiu, passando a mão pelo topo do instrumento. Eu não suportava olhar para isso depois que ela morreu.
Também não aguentava ouvi-lo, mas eu não conseguia me livrar disso. Tessa se aproximou do piano com cautela, como se pudesse desaparecer se ela se movesse muito rapidamente. Posso? Nathan assentiu, dando um passo atrás para dar-lhe espaço. Tessa levantou o fallboard para revelar as teclas de marfim abaixo. Ela pressionou um gentilmente, e uma nota clara girou na sala silenciosa. Apesar dos anos de desuso, o piano ainda estava em sintonia. Emma insistiu em sintonizá-lo regularmente, explicou Nathan, vendo sua surpresa. Disse um piano era uma coisa viva e merecia respeito. Tessa sorriu com isso. Ela desejou poder saber essa mulher que havia sido tão amada. Há partituras no banco, disse Nathan, gesticulando para o assento. Se você quiser olhar. Tessa levantou a tampa do banco de piano para encontrar pilhas de partituras bem organizadas. Peças clássicas, canções modernas, composições manuscritas. Emma havia sido claramente um músico sério. Enquanto ela passava pelas páginas, um pedaço de papel dobrado escorregou e caiu no chão. Nathan se inclinou para buscá-lo, desdobrando-o com dedos cuidadosos. Seu rosto mudou ao ler o que foi escrito lá. O que é? Tessa perguntou. Nathan hesitou, depois entregou-lhe o jornal. Foi uma nota, escrita em uma mão feminina esvoaçante. Se você ouvir alguém cantar sem medo, deixe-os ficar, mesmo que não seja para você. Tessa leu as palavras 2 vezes, seu coração batendo no peito. Ela olhou para Nathan, cujos olhos estavam fixos no papel em suas mãos. Eu não entendo, ela disse suavemente. Nathan respirou fundo. Quando Emma estava no hospital, perto do fim, ela me fez prometer não me afastar. Ela disse que a música encontraria o caminho de volta para a fazenda algum dia, e quando o fez, não deveria ter medo disso. Ele olhou em volta da sala empoeirada, para o piano que ficou em silêncio por tanto tempo. Eu não entendi o que ela quis dizer então. Acho que talvez eu faça agora. A implicação de suas palavras pendurou no ar entre elas. Tessa sentiu algo vibrar no peito, esperança, medo, possibilidade. Nathan, Você não precisa dizer nada, ele interrompeu gentilmente. Eu só queria que você visse esta sala, para saber sobre Emma, compreender por que sua voz significa muito para mim. Eles ficaram em silêncio por um momento, os movimentos de poeira girando ao seu redor, a única nota que Tessa tocou ainda parecendo pendurar no ar. Eu deveria verificar a ovelha grávida, disse Nathan, finalmente, quebrando o feitiço. Sinta-se à vontade para ficar aqui enquanto quiser. Depois que ele saiu, Tessa sentou-se no banco de piano, seus dedos pairando sobre as chaves. Ela não tocava desde a aula de música do ensino médio, e mesmo assim, apenas as músicas mais simples. Mas sentado ali no espaço de Emma, cercado pela música que ela amava, Tessa sentiu uma conexão com a mulher que nunca conhecera. Tentativamente, ela começou a escolher uma melodia simples, uma de suas próprias músicas. O piano respondeu lindamente, as notas claras e puras na sala silenciosa. Ela não percebeu Nathan em pé no corredor, ouvindo, um pequeno sorriso no rosto e lágrimas nos olhos dele. Naquela noite, quando Tessa voltou para sua cabana sob um céu cheia de estrelas, ela se sentiu mais clara de alguma forma. Como se compartilhasse suas músicas com Nathan, havia levantado um peso que não sabia que estava carregando. Lá dentro, ela se sentou na cama e abriu o diário para uma página em branco. As palavras vieram facilmente hoje à noite, fluindo de sua caneta como água. Uma nova música, sobre segundas chances e encontrando sua voz, sobre a coragem necessária para ficar quando seria mais fácil correr. Enquanto isso, na casa da fazenda, Nathan estava na janela, observando a luz na cabana de Tessa. Pela primeira vez em 3 anos, ele o permitiu imaginar um futuro que manteve mais do que apenas sobrevivência. Um futuro com música, rindo, com alguém que entendeu perda e esperança. Mas quando ele se afastou da janela, a dúvida entrou. Tessa era jovem, talentosa, com toda a sua vida pela frente. O que ele poderia oferecer a ela senão uma fazenda degradada e a companhia de um homem ainda assombrado pela dor? E se ele estivesse lendo muito sobre sua bondade,
sua disposição de compartilhar sua música. E se ela estivesse simplesmente sendo legal com seu empregador, contando os dias até que seu trabalho sazonal terminasse e ela pudesse passar para algo melhor? O pensamento de Tessa saindo da fazenda em silêncio novamente deixou o peito de Nathan apertar com uma dor familiar. Ele havia sobrevivido à perda uma vez. Ele não tinha certeza de que poderia fazer isso de novo. O que nenhum deles sabia era que o destino tinha outros planos. Os planos que os testariam de maneiras que não podiam imaginar e forçar Luz a confrontar os medos que os definiram por tanto tempo. Porque, às vezes, a parte mais difícil de encontrar o lar não é a jornada. Está tendo a coragem de atravessar a porta quando você finalmente chegar. Quando julho se voltou para agosto, os dias em Everhollow Farm ficou mais quente, o trabalho mais exigente. As ovelhas precisavam de atenção constante no calor, e a horta exigia rega diária. No entanto, apesar do aumento da carga de trabalho, Tessa se viu mais feliz do que em anos. Todas as manhãs, ela acordava ansiosa pelo dia seguinte. Não foi apenas o trabalho, embora ela tenha satisfação no trabalho físico ao ver os resultados imediatos de seus esforços. Era a empresa. Era Nathan. Eles caíram em um ritmo fácil, trabalhando lado a lado durante o dia, às vezes compartilhando o jantar à noite. Nas noites quentes, eles se sentavam na varanda da fazenda observando Vaga, Lume se levantar dos campos enquanto Tessa tocava músicas simples na flauta de madeira que Nathan lhe deu. "Você está ficando bom nisso", observou Nathan uma noite quando terminou uma melodia. Tessa sorriu, satisfeita com o elogio. "Ajuda a ter um bom professor." Nathan estava mostrando a ela como tocar flauta, suas mãos ocasionalmente cobrindo-as dela para demonstrar posições de dedos. Esses breves toques enviaram um calor através dela que não tinham nada a ver com o calor do verão. "Eu tenho pensado", disse Nathan, sua voz casual, apesar da intensidade em seus olhos. "A feira do condado está chegando na próxima semana. Você gostaria de ir? Poderíamos tirar um dia de folga. As ovelhas não se importam." Tessa olhou surpresa. Foi a primeira vez que Nathan sugeriu qualquer coisa que não estivesse relacionada ao trabalho agrícola. "Eu gostaria disso", ela disse suavemente. Nathan assentiu, um pequeno sorriso brincando nos cantos da boca. "Bom, é um encontro então." A palavra data pendurou no ar entre eles, nenhum reconhecendo seu significado, mas ambos sentindo o peso dela. Mais tarde naquela noite, enquanto Tessa se preparava para a cama em sua cabana, ela se viu zumbindo. Alegremente. A perspectiva de ir para a feira com Nathan a encheu de uma emoção que ela não sentia há muito tempo. Pela primeira vez, ela se permitiu imaginar como seria ficar em Everhollow, além da estação da colheita, para deixar esse trabalho temporário se tornar algo mais permanente. O pensamento a assustou, mas não tanto quanto antes. Na manhã da feira, ocorreu brilhante e claro. Tessa tomou cuidado extra com sua aparência, vestindo um vestido de verão simples em vez de suas roupas de trabalho habituais. Seus cabelos, geralmente puxados para trás em um rabo de cavalo prático, ela deixou solto em volta dos ombros. Quando ela saiu de sua cabana, encontrou Nathan esperando, encostado em seu caminhão. Ele trocou seu jeans de trabalho por um par mais limpo e usava uma camisa de botão com as mangas enroladas nos cotovelos. Ele olhou para cima quando ela se aproximou e algo cintilou em seus olhos. Apreciação, talvez até admiração. "Você está bonita", ele disse simplesmente. "Você também", ela respondeu, sentindo-se de repente tímido. O caminho para o recinto de feiras estava cheio de conversas confortáveis. Nathan apontou marcos ao longo de tele, contando histórias sobre crescer na área. Tessa se viu observando o perfil dele enquanto dirigia, percebendo a maneira como a luz do sol pegou em seus cabelos escuros, como seus olhos enrugaram nos cantos quando ele sorriu. A feira do condado era tudo o que uma feira deveria ser. Corporativa, barulhenta, cheia, de aromas de comida frita e os sons do riso. Tessa, que raramente experimentou prazeres tão simples crescendo, se sentiu encantada com tudo. Os jogos de carnaval, as exposições de gado, as exibições de artesanato.
O que você gostaria de fazer primeiro? Nathan perguntou, observando. A levar tudo com entusiasmo infantil. Tudo, ela respondeu honestamente, fazendo-o rir. Eles vagavam pelo recinto de feiras, parando para assistir a um concurso de comer torta, apostando em qual das crianças locais venceria. Eles visitaram os celeiros de animais, onde Nathan foi recebido pelo nome por muitos dos agricultores locais. Cole, não esperava vê-lo aqui este ano, chamou um homem mais velho no macacão. Você não veio à feira desde... Ele parou abruptamente, seus olhos disparando para Tessa. Desde Emma. Nathan terminou para ele sua voz estável. Ben, isso é Tessa Bray, ela está me ajudando na fazenda nesta temporada. O rosto desgastado de Ben se abriu em um sorriso largo quando ele apertou a mão de Tessa. Bem, agora é bom ouvir isso. Esse lugar é demais para uma pessoa lidar sozinha, por mais teimoso que seja essa pessoa. Ele piscou para Nathan. Enquanto eles seguiram em frente, Tessa notou quantas pessoas pareciam surpresas, mas satisfeitas ao ver Nathan na feira. Ela percebeu como ele deveria estar isolado desde a morte de sua esposa, quanto da vida ele estava perdendo. As pessoas parecem felizes em vê-lo, observou ela, enquanto compartilhavam um bolo de funil, o açúcar em pó espanando os dedos. Nathan assentiu atencioso. Acho que não fui muito social nos últimos anos. Depois que Emma morreu, foi mais fácil apenas se retirar. E agora? Tessa perguntou, sua voz gentil. Nathan olhou para ela, realmente olhou para ela, seus olhos quentes. Agora estou lembrando que há mais na vida do que apenas passar pelos dias. O momento foi interrompido pelo som de um anúncio sobre os alto-falantes do recinto de feiras, anunciando o show de talentos que começariam no pavilhão principal. Quer dar uma olhada? Nathan perguntou. Eles encontraram assentos no pavilhão lotado. Assim como o primeiro ato, um grupo de crianças que realiza uma rotina de dança levou o palco. O show de talentos era típico entretenimento de cidade pequena. Alguns bons, outros comicamente ruins, todos recebidos entusiasticamente pelo público. Next up, anunciou o mestre de cerimônias, Margaret Wilson com seu cão de ovelha premiado, Rusty. Quando uma mulher de meia-idade subiu ao palco com seu ansioso border collie, um homem sentado atrás de Tessa e Nathan se inclinou para a frente. Com licença, disse ele a Nathan. Eu não pude deixar de ouvir mais cedo. Ouvi você dizer que seu amigo é um cantor? Nathan olhou para Tessa, depois de volta para o homem. Ela é sim. O homem ofereceu sua mão. James Barton. Estou com o Oak Ridge Music Conservatory. Estamos sempre procurando talentos locais para se apresentar em nossa série de concertos. Tessa sentiu seu corpo tenso. Esse era exatamente o tipo de situação que ela sempre evitou. Alguém querendo usar sua voz para exibi-la. Eu não sou realmente uma artista, disse ela rapidamente. James sorriu, não dissuadido. É o que todos eles dizem a princípio. Mas com sua voz, se o que seu amigo implica for verdade, você pode fazer bem. Oferecemos posições pagas ensinando música a crianças também. Se você estiver interessado, adoraria ouvir-lo cantar algum dia. Obrigado, mas... Tessa começou. Ela vai pensar sobre isso, interrompeu Nathan, dando a ela uma olhada que dizia, confie em mim. James entregou a Nathan um cartão de visita. Ótimo. Peça a me ligar se ela estiver interessada. Ele se estabeleceu em seu assento à medida que o próximo ato foi anunciado. Tessa sentiu emoções conflitantes, agitando dentro dela. Parte dela ficou irritada por Nathan ter falado por ela. Outra parte ficou aterrorizada com a própria ideia de cantar na frente de estranhos. E ainda outra parte, um Ismael, parte tranquila, ela geralmente ignorava. Fugiu como seria compartilhar sua música com outras pessoas, para transformar sua paixão particular em algo mais. Você não precisou fazer isso, ela sussurrou para Nathan. Eu sei, ele respondeu em silêncio. Mas às vezes precisamos de alguém para segurar a porta aberta para nós. Você não precisa passar por ela, mas deve pelo menos saber que está lá. Após o show de talentos, eles continuaram explorando a feira. Nathan ganhou um pequeno animal de pelúcia em um jogo de arremesso e apresentou a Tessa com formalidade exagerada, fazendo-a rir.
Eles montaram na roda gigante quando o sol começou a se pôr, o campo se espalhando abaixo deles em uma colcha de retalhos de fazendas e campos. No topo da roda, com o carro balançando suavemente na brisa, Nathan estendeu a mão e pegou a mão de Tessa. O toque era simples, mas enviou um choque através dela que não tinha nada a ver com a altura. "Obrigado por vir comigo hoje", disse ele, sua voz baixa e sincera. "Obrigado por me perguntar", ela respondeu, os dedos apertando o dele. Eles voltaram para casa em silêncio confortável, o rádio jogando suavemente, as mãos ocasionalmente escovando enquanto Nathan mudou de engrenagens. Estava escuro quando eles voltaram para Ever Hollow, as estrelas brilhantes. Nathan caminhou com Tessa até a porta da cabana. "Eu me diverti hoje", disse ele, com as mãos nos bolsos, de repente, parecendo quase tímido. "Eu também", Tessa admitiu, com um pequeno sorriso. Eles ficaram ali por um momento. A noite se acalma ao seu redor, exceto pelo coro de grilos nos campos. Nathan deu um passo mais perto e Tessa sentiu seu coração acelerar. "Tessa", ele começou, sua voz áspera de emoção. "Eu sei que você veio aqui para um emprego, não? Isso. O que quer que isso esteja se tornando. E se você quiser manter as coisas profissionais, basta dizer a palavra, e eu respeitarei isso. Mas preciso que você saiba que nos últimos meses, com você aqui com sua música enchendo este lugar novamente." Ele fez uma pausa, procurando palavras. "É como acordar depois de um longo sono." Tessa sentiu lágrimas picar nos cantos dos olhos. Ninguém nunca havia falado com ela assim antes, com tanta honestidade, tanta vulnerabilidade. "Estou com medo", ela admitiu, sua voz quase mais do que um sussurro. "Eu nunca fiquei em nenhum lugar o tempo suficiente para me importar." "Isso, não sei como." Nathan assentiu, entendendo em seus olhos. "Estou com medo também. Depois de Emma, jurei que nunca me colocou em posição de perder alguém novamente. Mas aqui estamos nós." "Aqui estamos nós", ecoou Tessa. Lentamente, dando-lhe todas as chances de se afastar, Nathan se inclinou para a frente e a beijou. Foi gentil, questionando e quase antes de começar, mas deixou Tessa sem fôlego. "Boa noite, Tessa", disse Nathan suavemente, recuando. "Vejo você de manhã." "Boa noite", ela respondeu, observando enquanto ele voltava para a casa principal, sua figura em silhueta contra o céu estrelado. Dentro de sua cabana, Tessa tocou os dedos nos lábios, ainda sentindo a marca de seu beijo. Tudo estava mudando, e isso aterrorizou e emocionou, em igual medida. Ela pegou seu diário e começou a escrever, as palavras chegando mais rápido do que ela poderia capturar. Uma música sobre arriscar, sobre o risco e a recompensa de abrir seu coração, sobre como, às vezes, as melodias mais bonitas são as que mais temos medo de cantar. Na manhã seguinte, Nathan estava esperando por ela no celeiro como de costume. Se havia um novo calor em seu sorriso, uma nova ternura em seus olhos, nenhum deles mencionou. Eles tinham trabalho a fazer, e algumas coisas eram novas demais, muito frágeis para serem mencionadas na luz dura do dia. Mas enquanto trabalhavam, Tessa cantou, mais livremente, com mais alegria do que nunca. E Nathan ouviu, seu coração mais leve do que em anos. Naquela noite, depois que o trabalho do dia terminou, Nathan encontrou Tessa sentada na varanda de sua cabana, a flauta de madeira nas mãos. "Eu tenho pensado no que aquele homem disse na feira", disse ele sentado ao lado dela, "sobre o conservatório de música." Tessa ficou tensa ligeiramente. "Não estou interessado em me apresentar." "Eu sei", Nathan disse rapidamente. "Mas ele também mencionou o ensino. Você já pensou sobre isso? Compartilhando seu presente com crianças?" Tessa não tinha, mas a ideia se enraizou em sua mente. Ela sempre foi boa com os filhos mais novos em seus lares adotivos, cantando-os para dormir quando estavam assustados ou tristes. "Eu não tenho nenhuma qualificação", já apontou ela. "Você tem talento", Nathan rebateu, "e coração. Às vezes isso é suficiente para começar. O resto pode ser aprendido." Tessa virou a flauta em suas mãos considerando. "Vou pensar sobre isso",
disse ela finalmente. Nathan assentiu, satisfeito. Isso é tudo o que peço. Nas semanas seguintes, o relacionamento deles se aprofundou, embora nenhum tenha se apressado para defini-lo. Eles trabalharam duro durante o dia e passaram noites juntos, conversando, compartilhando refeições, fazendo música. Nathan trouxe o piano de Emma para o andar de baixo para a sala de estar. E às vezes, Tessa tocava melodias simples enquanto ouvia, seu rosto pacífico de uma maneira que não era há anos. Uma tarde chuvosa, quando eles classificaram por caixas antigas no sótão, Nathan encontrou algo que o fez fazer uma pausa. Eu tinha esquecido isso, disse ele, puxando cuidadosamente um álbum de fotos empoeirado. Eles se sentaram no piso do sótão quando Nathan virou as páginas, mostrando fotos de Tessa de sua vida com Emma, seu dia de casamento, os primeiros anos na fazenda, férias e momentos comuns capturados no tempo. Ela era linda, disse Tessa, olhando para uma foto de uma mulher vibrante com cabelos ruivos encaracolados e um sorriso largo, sentado no piano. Ela estava, Nathan concordou, por dentro e por fora. Ele olhou para Tessa, seus olhos sérios. Ela teria gostado de você, não apenas por causa da sua voz, mas por causa de quem você é. Tessa sentiu sua garganta apertar com emoção. Eu gostaria de poder conhecê-la. De certa forma, acho que sim, disse Nathan suavemente. Através de sua música, através deste lugar que ela amava. Enquanto continuavam olhando o álbum, chegaram às últimas páginas. Fotos de Emma em uma cama de hospital, ainda sorrindo apesar de sua doença óbvia, Nathan ao seu lado, segurando a mão dela. Eu não suportava olhar para isso por um longo tempo, admitiu Nathan. Mas agora é bom lembrar. Tudo isso, até as partes difíceis. Tessa pegou a mão dele, amarrando os dedos pelos dele. Obrigado por compartilhar lá comigo. Naquela noite, quando uma tempestade se destacou lá fora, Tessa tomou uma decisão. Ela ligaria para James Barton do Conservatório de Música, não porque ela queria se apresentar, mas porque estava começando a imaginar um futuro aqui. Um futuro que exigiria mais do que o trabalho agrícola sazonal. Um futuro em que ela pode usar sua voz não apenas para si ou para Nathan, mas para ajudar os outros a encontrar sua própria música. Na manhã seguinte, ela emprestou o telefone de Nathan para fazer a ligação. James se lembrou dela imediatamente e ficou entusiasmado em organizar uma entrevista. Fantástico! Na verdade, estamos tendo uma pequena reunião nesta noite de sábado, um arrecadador de fundos para o programa infantil. Por que você não aparece? Sem pressão para se apresentar, apenas uma chance de conhecer algumas pessoas e ver o que estamos fazendo. Tessa concordou, surpreendendo-se com sua própria coragem. Quando ela contou a Nathan sobre o convite, seu rosto se iluminou com orgulho. Isso é maravilhoso, Tessa. Você vem comigo? Ela perguntou de repente nervosa por enfrentar uma sala cheia de estranhos sozinhos. Claro, disse ele sem hesitar. Vou até tirar o pó do meu bom terno. Sábado chegou e com isso, um novo tipo de nervosismo para Tessa. Não se tratava de cantar potencialmente para os outros ou explorar uma posição de ensino. Tratava-se de dar um passo em direção a uma vida mais permanente aqui. Acordando que Everhollow se tornou mais do que apenas uma parada temporária em sua jornada. Nathan, vestido com um terno que o fez parecer ainda mais bonito do que o normal, parecia entender sua ansiedade. Vamos ir, conhecer algumas pessoas, ter comida grátis e sair sempre que quiser. Ele garantiu que eles dirigiam para o conservatório. Sem pressão. O Conservatório de Música de Oak Ridge estava alojado em um belo edifício antigo no center da cidade. Enquanto subiam os degraus, Tessa agarrou a mão de Nathan com força. Você ficará bem, ele sussurrou, apertando a mão dela em troca. Apenas seja você mesmo. Isso é mais do que suficiente. No interior, o arrecadador de fundos estava em pleno andamento. Pessoas bem vestidas se misturavam bebendo champanhe e discutindo música. James Barton os viu imediatamente e correu. Tessa, Nathan, estou tão feliz que você possa fazer isso, disse ele, apertando as mãos com entusiasmo.
Venha, deixe-me apresentá-lo a algumas pessoas. Ao percorrer a multidão, Tessa ficou surpresa com o quão acolhedores todos eram. O diretor do conservatório, uma elegante mulher mais velha chamada Elaine, parecia particularmente interessada no histórico de Tessa. James me diz que você tem uma voz excepcional, disse ela, e que você escreve sua própria música também. Tessa assentiu, desconfortável com os elogios, mas se forçando a permanecer envolvido na conversa. Estamos sempre procurando instrutores que trazem algo exclusivo para o programa de nossos filhos, continuou Elaine. Você estaria interessado em observar algumas aulas na próxima semana? Apenas para ter uma ideia do que fazemos? Eu gostaria. Disso, respondeu Tessa, sentindo uma centelha de interesse genuíno. À medida que a noite passava, Tessa se viu relaxante, até desfrutando das conversas sobre música e ensino. Nathan ficou ao seu lado. Sua presença silenciosa um conforto no cenário desconhecido. Eles têm um piano no salão principal, mencionou James casualmente, enquanto a festa estava acabando. Caso você queira jogar alguma coisa. Tessa olhou para Nathan, que lhe deu um aceno encorajador. Depende de você, ele disse suavemente, mas eu sei que eles adorariam ouvi-lo. Tessa pensou em todos os anos em que mantinha sua música privada. Um presente secreto que ela compartilhou apenas consigo mesma. Ela pensou em como parecia cantar para Nathan, ver a alegria que isso o trouxe. E ela pensou nas crianças que poderia ensinar, crianças que poderiam encontrar na música o mesmo consolo e força que ela tinha. Just one song, ela disse finalmente, respirando fundo. Um curto. James os levou ao salão principal, onde um piano de cauda estava em um pequeno palco. O quarto estava quase vazio agora, apenas alguns convidados e funcionários. Tessa sentou-se no piano, as mãos tremendo um pouco enquanto as colocavam nas chaves. Nathan estava nas proximidades, sua presença dando sua coragem. Ela começou a tocar uma melodia simples, uma de suas próprias composições. E então sua voz se juntou ao piano, clara, pura e mais forte do que ela jamais permitiu que fosse antes. Ela cantou sobre encontrar em casa em lugares inesperados, sobre a coragem, necessária para ficar quando tudo o que você conhece está saindo. À medida que as últimas notas desapareceram, houve um momento de silêncio. Depois, aplausos entusiasmados do pequeno público. Isso foi lindo, disse Elaine, aproximando-se do piano. Verdadeiramente bonito. Acho que você seria uma adição maravilhosa para a nossa equipe, se estiver interessado. Tessa olhou para Nathan, que a estava observando com orgulho, e outra coisa, algo que parecia muito com amor. Estou interessado, disse ela, surpresa com o quão certos as palavras se sentiam. Muito interessado. Enquanto voltavam a Everhollow naquela noite, o futuro parecia se desdobrar diante deles, como a estrada estrelada pela frente, cheia de possibilidade, da música, da esperança, mas nenhum deles poderia ter previsto o desafio que os aguardava na fazenda. Um desafio que testaria tudo o que eles pensavam que sabiam sobre confiança, coragem e sobre o que realmente significa voltar para casa. Porque às vezes, as jornadas mais difíceis são as que nos levam de volta a nós mesmos. E às vezes, as músicas mais bonitas nascem do silêncio mais profundo. Na manhã seguinte, Tessa acordou com o som da chuva batendo contra sua janela de cabana. O tempo combinou com seu humor. Não é muito triste, mas atencioso. Como se o mundo tivesse mudado da noite para o dia e ela ainda estava encontrando seu equilíbrio. Ela cantou em público. Ela havia entrevistado um emprego no conservatório de música. Ela estava considerando um futuro aqui com Nathan, na Everhollow Farm. Para um homem que passou a vida seguindo em frente, esses pensamentos foram emocionantes e aterrorizantes. Enquanto se vestia para o trabalho do dia, Tessa se perguntou o que Nathan estava pensando. Ontem à noite, voltando para a casa do conservatório, ele estava quieto, mas contente. A mão ocasionalmente encontrando a dela na escuridão do táxi do caminhão. Eles não haviam falado sobre o que poderia acontecer a seguir, sobre seu trabalho, em potencial sobre eles, sobre o futuro que de repente parecia possível. Ela saiu puxando a capa de chuva apertada ao seu redor
e correu em direção ao celeiro principal. A fazenda estava quieta na chuva, as ovelhas amontoadas sob abrigos, os campos enevoados e imóveis. Nathan não estava no celeiro como sempre. Tessa verificou o relógio, surpresa ao ver que já estava nos 7. Ele estava sempre acordado diante dela, sempre teve as tarefas matinais quando ela chegou. Preocupada, ela caminhou até a casa da fazenda e bateu na porta. Quando não houve resposta, ela tentou a alça e a encontrou desbloqueada. Nathan? Ela ligou entrando. Você está aqui? A casa estava em silêncio. Uma caneca de café meio vazia estava sentada na mesa da cozinha ao lado do telefone de Nathan. Tudo o resto parecia em seu lugar. Tessa checou o quarto, o banheiro e até o sótão, mas Nathan não estava em lugar algum. Um nó de preocupação começou a se formar no estômago. Não era como ele sair sem contar a ela, especialmente com o trabalho a ser feito. Ela voltou para a cozinha, percebendo agora que uma luz estava piscando no telefone de Nathan. Um correio de voz. Sem pensar, ela pressionou o botão para reproduzi-lo. Nathan, sou eu, disse a voz de uma mulher desconhecida e um pouco sem fôlego. Eu sei que faz muito tempo, mas estou de volta à cidade. Preciso vê-lo. Precisamos falar sobre o que aconteceu. Estarei na fazenda amanhã de manhã. A mensagem terminou deixando Tessa olhando para o telefone em confusão. O registro de data e hora mostrou que chegou ontem à noite, depois que eles voltaram do conservatório. Quem era essa mulher? E o que ela quis dizer? O que aconteceu? Antes que Tessa pudesse considerar mais, ela ouviu o som de um carro entrando na garagem. Ela se mudou para a janela e viu Nathan saindo de seu caminhão, sua expressão sombria. Atrás dele, um sedã elegante estacionado e uma mulher emergiu, de pé, elegante, com cabelos de auburn, que pegou a luz da manhã, mesmo na chuva. O coração de Tessa parecia parar por um momento e depois retomou a batida com intensidade dolorosa. A mulher parecia exatamente com as fotos que Tessa tinha visto, como Emma. Mas Emma estava morta. Nathan havia dito a ela, havia mostrado suas fotos. Lamentou. Por 3 anos. Isso não poderia ser Emma. Era impossível. No entanto, enquanto Tessa observava pela janela, a mulher se aproximou de Nathan, seus movimentos hesitam, mas familiares. Eles falaram brevemente. Depois Nathan gesticulou em direção à casa. Tessa deu um passo atrás da janela, sua mente correndo. Ela deveria sair? Ficar? Confrontá-los? Antes que ela pudesse decidir, a porta da frente se abriu e Nathan entrou, seguido pela mulher. Ambos pararam de baixo quando viram Tessa em pé na cozinha. Tessa, disse Nathan com a voz tensa, eu não esperava que você estivesse em casa. Eu estava procurando por você, ela respondeu, seus olhos se movendo entre Nathan e a mulher. Você não estava no celeiro. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. A mulher olhou para Tessa com olhos curiosos e depois de volta a Nathan. É ela perguntou suavemente. Aquele que canta? Nathan assentiu, seu rosto ilegível. Tessa, esta é a irmã de Claire, Emma, irmã, não a própria Emma. O alívio lavou sobre Tessa, seguido imediatamente por confusão. Nathan nunca mencionou que Emma tinha uma irmã. Prazer em conhecê-lo, disse Tessa automaticamente, embora nada sobre essa situação tenha sido agradável. Claire não respondeu à saudação. Em vez disso, ela se virou para Nathan, sua expressão endurecendo. Você não disse a ela, não é? Nathan fechou os olhos brevemente, como se estivesse com dor. Claire, por favor, esta não é a hora. Quando é a hora, Nathan? A voz de Claire subiu um pouco. Faz 3 anos. 3 anos de silêncio. E agora eu encontro out da cidade fofoca que você está seguindo em frente, que há alguém novo cantando na casa da minha irmã e você nem teve a decência de dizer a verdade a ela. As palavras pendiam no ar como fumaça. Tessa se sentiu fria por toda parte, suas mãos tremendo ao seu lado. Que verdade? Que... ela perguntou, olhando diretamente para Nathan. O rosto de Nathan estava cinzento. Ele encontrou os olhos de Tessa, depois desviou o olhar, incapaz de segurar seu olhar. Eu deveria ir, disse Claire de repente, parecendo perceber o impacto de suas palavras. Eu não vim aqui para piorar as coisas.
Eu precisava ver você, Nathan, para tentar entender. Ela se virou para Tessa. Sinto muito, isso não é sua culpa, nada disso é. Com isso, ela saiu, a porta da frente se fechando suavemente atrás dela. O som de seu carro começando, depois desaparecendo, deixou Nathan e Tessa em silêncio. Do que ela estava falando? Tessa perguntou finalmente, sua voz mal acima de um sussurro. Que verdade, Nathan. Nathan se mudou para a mesa da cozinha e afundou em uma cadeira, de repente parecendo mais velha que seus anos. É complicado, Tessa. Então me explique, disse ela mantendo-se firme. Porque agora sinto que tudo o que pensei que sabia sobre você, sobre nós, pode ser uma mentira. Nathan olhou para ela. Seus olhos se encheram de dor tão crua que fez a respiração dele. Nem tudo, ele disse calmamente. Não é do jeito que me sinto por você. Isso é real. Sempre foi real. Mas o resto? Tessa pressionou. Nathan respirou. Fundo. Emma morreu há 3 anos, essa parte é verdade, mas como... Foi o que eu não te disse. Tessa se sentou em frente a ele, seu coração batendo. Diga-me agora. Emma estava doente há um tempo, começou Nathan, sua voz baixa e controlada. O câncer, como eu te disse. Mas no final, não foi o câncer que a matou. Era... E o Tessa olhou para ele sem compreender. O que você quer dizer? Ela estava com muita dor, continuou Nathan, sua voz quebrando. Os tratamentos não estavam funcionando. Os médicos disseram que era apenas uma questão de tempo. Ela me implorou, Tessa. Eu me implorou para ajudá-la a terminar em seus termos antes que a dor se tornasse insuportável. O entendimento ocorreu em Tessa, uma onda fria lavando sobre ela. Você a ajudou a morrer. Nathan assentiu sem encontrar os olhos. Eu a amava demais para vê-la sofrer. Ela escreveu cartas explicando sua escolha, uma ao médico, uma para Claire. Mas Claire nunca já aceitou. Ela me culpou. Disse que eu deveria ter esperado, que poderia ter havido um novo tratamento, um milagre. É por isso que você nunca mencionou a irmã dela, disse Tessa, peças caindo no lugar. Porque ela te culpa pela morte de Emma. Sim, Nathan admitiu. Claire e eu estávamos perto uma vez, mas depois de Emma, ela não suportava me ver. E eu não suportava ver a acusação em seus olhos. Tessa tentou processar essa revelação, esta nova versão do homem que ela veio cuidar tão profundamente. Nathan não era um assassino. Ela sabia disso em seu coração. Ele era um homem que fez uma escolha impossível por amor. Mas ele manteve isso dela. A deixou acreditar em uma versão mais simples de sua dor. Por que você não me disse? Ela perguntou, sua voz pequena. No começo, porque não era algo que eu pudesse falar com ninguém, muito menos alguém que eu tinha acabado de contratar, disse Nathan cansado. E então, quando as coisas começaram a mudar entre nós, eu estava com medo, Tessa, com medo de que, se você soubesse, olharia para mim de maneira diferente. Isso iria embora. A ironia não foi perdida em Tessa. Ela, que passou a vida deixando lugares para trás, havia se tornado alguém que Nathan temia que o deixasse. Eu preciso de algum tempo, disse ela finalmente, levantando-se. Pensar sobre tudo isso. Nathan assentiu, renúncia em todas as linhas de seu corpo. Eu entendo. Tessa saiu da casa da fazenda na chuva, que ficou mais pesada. Ela não foi para a cabana ou para o celeiro. Em vez disso, ela andou, deixando a chuva absorver suas roupas, tentando resolver o tumulto de suas emoções. Nathan ajudou sua esposa a morrer. Por amor, por misericórdia, mas ele havia feito isso. E ele impediu isso de Tessa. A deixou seja para ele sem saber essa peça crucial de quem ele era. Ela pensou em todos os momentos que eles compartilharam durante o verão. Cantar, noites tranquilas, a lenta cura que ambos estavam experimentando. Alguma disso foi real? Ou ela foi apenas um substituto para o que ele havia perdido, uma voz para preencher o silêncio que Emma deixara para trás? Enquanto caminhava, a chuva começou a facilitar, e Tessa se viu perto do celeiro de ovelhas, onde havia cantado pela primeira vez no pequeno cordeiro meses atrás. No interior, os cheiros familiares de feno e animais a cumprimentaram. Ela se sentou em um fardo de feno, de repente exausta.
Ela não tinha certeza de quanto tempo esteve lá quando a porta do celeiro se abriu. Esperando Nathan, ela olhou para cima, surpresa ao ver Claire. Eu pensei que poderia te encontrar aqui, disse. Claire permanecendo na porta. Um dos vizinhos disse que o viu andando por esse caminho. O que você quer? Tessa perguntou emocionalmente drenada para agradar. Claire entrou totalmente no celeiro, fechando a porta atrás dela, para se desculpar e explicar. Ela se sentou em outro fardo de feno, mantendo alguma distância entre eles. Eu não deveria ter emboscado vocês dois assim. Não, você não deveria ter, concordou Tessa. Mas estou feliz por saber a verdade agora. Claire estudou seu rosto. Ele te contou tudo? Que ele ajudou Emma a morrer? Sim. Tessa encontrou seu olhar de forma constante. Há mais que eu deveria saber? Claire suspirou, olhando para as mãos. Não, esse é o coração disso. Minha irmã estava morrendo com terrível dor, e ela pediu a Nathan para ajudá-la a seguir seus próprios termos. Ele a amava o suficiente para fazê-lo, mesmo sabendo o que isso custaria. Mas você o culpa, disse Tessa. Não uma pergunta, mas uma declaração. Eu fiz, admitiu Claire. Durante muito tempo. Era mais fácil ficar com raiva de Nathan do que aceitar que Emma realmente se foi, que ela havia escolhido nos deixar. Ela olhou para cima, os olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Mas eu estava errado. Já conhecia há algum tempo. Encontrei o diário de Emma depois que aconteceu. Ela escreveu sobre sua decisão, sobre como Nathan tentou convencer. Lá a princípio, sobre o quão agradecido por seu amor. Então, por que voltar agora? Tessa perguntou. Por que não dizer a Nathan tão cedo? A risada de Claire estava triste. Orgulho, teimosia, soft. Faça a sua escolha. Não é fácil admitir que você está errado, especialmente sobre algo tão importante. Ela fez uma pausa. E então eu ouvi falar de você. Que Nathan havia contratado alguém novo, alguém que cantou, que ele estava começando a viver novamente. E isso te incomodou, adivinhou Tessa. Isso me surpreendeu, corrigiu Claire. Então isso me fez perceber que era hora de fazer as pazes. Emma não gostaria que ficássemos quebrados assim. Ela amava Nathan. Ela me amava. Ela gostaria que nós, se curássemos. Eles ficaram em silêncio por um momento, os sons macios das ovelhas o único barulho no celeiro. Você o ama? Claire perguntou de repente. A pergunta pegou Tessa de surpresa. Eu não sei, ela disse honestamente. Eu acho que pude, mas isso muda as coisas. Não é? Claire pressionou. Nathan ainda é o mesmo homem que você conheceu nos últimos meses. O mesmo homem que ouviu você cantar, que lhe deu espaço para encontrar sua voz. Mas ele mentiu para mim, insistiu Tessa. Ele omitiu uma verdade dolorosa, rebateu Claire. Há uma diferença. E antes de julgá-lo com muita severidade, pergunte se você compartilhou todas as partes dolorosas do seu passado com ele. As palavras atingem Tessa como um golpe físico. Ela pensou em todas as coisas que não havia contado a Nathan sobre sua vida em um orfanato, as piores casas, as mais profundas dores, as razões pelas quais ela aprendeu a manter-la cantando privada. Ela havia compartilhado um pouco disso, mas não tudo. Nunca tudo. Eu deveria ir, disse Claire, levantando-se. Eu disse o que vim dizer. O que você faz com isso depende de você. Ela estendeu a mão no bolso e puxou um pedaço de papel dobrado. Emma escreveu isso no dia anterior à sua morte. Eu o encontrei com o diário dela. Acho que você deveria tê-lo. Ela colocou o papel no fardo do feno e caminhou até a porta. Antes de sair, ela voltou um último timeu. Tudo o que você decidir, Tessa, espero que você continue cantando. O mundo precisa de mais música, não menos. Depois que Claire saiu, Tessa ficou sentada por um longo tempo antes de pegar o papel dobrado. Com os dedos trêmulos, ela o abriu para encontrar algumas linhas na mesma caligrafia que ela tinha visto na nota, sobre deixar alguém que canta sem medo ficar. Se você está lendo isso, começou, significa que Nathan encontrou alguém que vale a pena compartilhar seu coração de novo. Espero que você entenda o que isso significa. Nathan ama completamente, sem reserva. É a maior força dele e a maior vulnerabilidade dele.
ele é ainda mais importante. Conhecido. Lágrimas embaçaram a visão de Tessa ao ler as palavras novamente. Não são as palavras de uma mulher que se sentiu traída ou abandonada, mas de alguém que era profundamente amado e que amava em troca. Tessa dobrou a nota com cuidado e a colocou no bolso. Então ela começou a cantar. Não é uma música que ela havia escrito antes, mas uma nova, as palavras e a melodia que vêm a ela tão naturalmente quanto a respiração. Uma música sobre perdão e segundas chances, sobre a coragem necessária para ficar quando todos os seus instintos dizem para você correr. Ela não percebeu a abertura da porta do celeiro. Não viu Nathan parado ali, ouvindo, até que as últimas notas desaparecessem. Isso foi lindo, disse ele em silêncio. Tessa olhou para cima, seu coração disparando ao vê-lo. Nathan, eu estava preocupado com você, disse ele, ficando na porta como se tivesse medo de se aproximar. Quando você não voltou, Claire me encontrou, disse Tessa. Conversamos. A expressão de Nathan foi guardada. O que ela disse? Que ela estava errada em culpar você. Que ela encontrou o diário de Emma. Leia o que escreveu sobre sua escolha. Tessa se levantou, dando um passo em sua direção. Ela me deu uma nota de Emma. O rosto de Nathan mostrou surpresa, depois um lampejo de medo. O que isso disse? Tessa não respondeu diretamente. Em vez disso, ela fez a pergunta que estava queimando em seu coração desde a revelação dele. Se eu ficar, Nathan, será por minha causa? Ou porque minha voz lembra o que você perdeu? Nathan fechou a distância entre eles, seus olhos nunca deixando os dela. Se você ficar, Tessa, será porque você me ensinou que é possível honrar o que é passado sem ficar preso por isso. Porque você trouxe a música de volta à minha vida quando pensei que nunca mais querer ouvi-lo. Porque você é você, não é um substituto, não um lembrete, mas alguém totalmente novo que eu me importo profundamente. Ele pegou as mãos dela em dele, seu toque gentil, mas com certeza. Sinto muito por não ter te contado tudo mais cedo. Eu estava com medo. Não apenas que você me julgue, mas que você veria o quão quebrado eu ainda estou de certa forma. Que você não gostaria de enfrentar alguém com tanta história, tanta dor. Estamos todos quebrados de certa forma, disse. Tessa suavemente. É assim que a luz entra. Nathan sorriu fracamente com isso. Então, o que acontece agora? Tessa respirou fundo. Agora eu digo que liguei para o conservatório esta manhã. Antes, tudo. Eles me ofereceram uma posição de ensino em meio período, 3 dias por semana. Isso é maravilhoso, disse Nathan, felicidade genuína em sua voz, apesar da incerteza entre eles. Você será incrível nisso. Isso significaria que eu ficaria na área, continuou Tessa. Eu precisaria de um lugar para morar. Compreender ocorreu os olhos de Nathan. A casa é sua pelo tempo que você quiser, seja como meu funcionário ou... Ele hesitou. Ou como algo mais. Eu acho, disse Tessa com cuidado, que eu gostaria de descobrir como algo mais. Poderia ser, mas lentamente, com não mais segredos entre nós. Alívio e alegria transformaram o rosto de Nathan. Não há mais segredos, ele concordou. Apenas verdade e música. E talvez amor? Tessa pediu, permitindo-se vulneráveis de uma maneira que nunca teve antes. Nathan cupiu seu rosto nas mãos dele. Definitivamente amor, ele sussurrou, antes de beijar, lá. Não é o beijo provisório de sua primeira noite, mas um beijo cheio de promessas e possibilidades. Nas semanas que se seguiram, a cura veio a Ever Hollow Farm de várias formas. Claire visitou novamente, trazendo caixas das coisas de Emma, que ela mantinha todos esses anos. Fotografias, livros, partituras. Juntos, os 3 resolveram as memórias, rindo às vezes, chorando outros, mas sempre honrando a mulher que tocou a vida toda. Nathan e Tessa demoraram o tempo, construindo algo novo e forte entre eles. Ela começou a ensinar no conservatório, descobrindo um talento para ajudar as crianças a encontrar suas vozes musicais. Ele continuou dirigindo a fazenda, mas agora com uma leveza que estava faltando há anos. E à noite, a música mais uma vez encheu a fazenda. Às vezes,
Tessa cantou enquanto Nathan tocava piano de Emma, que ele havia sintonizado profissionalmente. Às vezes, Claire se juntou a eles, acrescentando seu violino à melodia. A fazenda, que ficou em silêncio por tanto tempo, se tornou um lugar de harmonia mais uma vez. Uma noite nítida de outono, quando as folhas estavam começando a se virar, Tessa estava no celeiro de ovelhas, onde sua jornada em Everhollow realmente começou. O cordeiro fraco que ela cantou meses atrás era agora forte e saudável, parte do rebanho, mas ainda especial para ela. Quando ela se ajoelhou para verificar um novo cordeiro nascido apenas alguns dias antes, ela começou a cantar suavemente. Uma canção de ninar, simples e doce, do tipo que ela agora ensinou a seus alunos mais jovens no conservatório. Ela não notou Nathan entrando no celeiro, não o viu parar de ouvir, um olhar de amor e admiração no rosto dele. Quando ela terminou, a música, o som de aplausos suaves a fez virar. Isso foi adorável, disse Nathan, se ajoelhando ao lado dela. Mas então, tudo que você canta é adorável. Tessa sorriu inclinando-se contra ele enquanto observavam o cordeiro sair para dormir. Eu costumava ter medo de deixar as pessoas me ouvirem cantar, ela confessou. Com medo de que eles tentassem tirar minha voz de alguma forma, fazer com que ela sirva seus propósitos em vez da minha. E agora? Nathan perguntou, o braço em volta dos ombros dela. Agora eu entendo que compartilhar seu presente não significa perdê-lo. Significa deixá-lo crescer. Ela olhou para ele. Você me ensinou isso. Nathan balançou a cabeça. Você ensinou a si mesmo. Acabei de ouvir. Enquanto voltavam para a fazenda juntos, o sol poente pintando o céu em tons de ouro e rosa, Tessa pensou sobre a jornada que a trouxe aqui. De uma garota que nunca ficou em nenhum lugar o tempo suficiente para chamá-lo de lar. A uma mulher que havia encontrado não apenas um lugar para pertencer, mas as pessoas para pertencer. Naquela noite, depois do jantar, Nathan desapareceu, em seu estudo por alguns minutos. Quando ele voltou, ele entregou a Tessa uma pequena caixa. O que é isso? Ela perguntou, curiosa. Abra e veja. Ele respondeu, um sorriso nervoso brincando em seus lábios. Dentro da caixa havia uma chave pequena, antiquada, claramente não nova. É a chave da fazenda, explicou Nathan. Na verdade, Emma, encontrei quando Claire e eu estávamos passando por algumas de suas coisas na semana passada. Tessa olhou da chave para Nathan, entendendo o amanhecer. Nathan, não estou pedindo que você se mude imediatamente, ele esclareceu rapidamente. Ou para tomar todas as decisões para as quais você não está pronto. Eu só quero que você saiba que sempre que estiver pronto, se estiver pronto, esta é a sua casa também. Não apenas a cabana, tudo isso. Lágrimas encheram os olhos de Tessa quando ela fechou a mão em volta da chave. Eu acho, ela disse suavemente, que estou pronta para uma casa há muito tempo. Eu nunca encontrei a certa até agora. Nathan a puxou para perto, seus próprios olhos suspeitosamente brilhantes. Bem, vindo para casa, Tessa, ele sussurrou contra o cabelo dela. Mais tarde naquela noite, enquanto Nathan dormia ao lado dela, no sofá onde eles estavam assistindo um filme antigo, Tessa gentilmente se extraiu e caminhou até o piano. A casa estava quieta, exceto pelo tique-tac do relógio do avô no corredor e na respiração suave de Nathan. Ela se sentou no piano e começou a tocar, seus dedos encontrando as chaves para uma música em que ela trabalhava há semanas. Uma música sobre uma jornada que terminou onde começou, sobre encontrar o lar no lugar mais inesperado, sobre uma voz que sempre foi dela, mas que finalmente aprendeu a compartilhar. Enquanto brincava, ela sentiu uma presença na sala, não assustadora, mas reconfortante, como se alguém estivesse ouvindo além de Nathan. Talvez fosse apenas a imaginação dela, ou talvez fosse algo mais. De qualquer maneira, Tessa cantou, para si mesma, para Nathan, para a mulher cujo piano este tinha sido, e para todas as crianças que ela ensinaria a encontrar suas próprias vozes nos próximos anos. Porque é isso que é a música, no final, uma ponte entre os corações, entre vidas, entre o que era e o que poderia ser. Uma maneira de dizer que palavras por si só não podem. Uma maneira de nos cantar para casa. VM